Minha gente querida, boa noite, bem-vindos, muita paz em todos os corações deste mundo, que nós estejamos cultivando a nossa paz dentro de nós para se espalhar por todos os lugares onde estivermos e através das nossas vibrações espalhar por todo o mundo. E vamos começar as nossas leituras com a frase de Meimei do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Se você tem o privilégio de servir, amparando aos outros, você está edificando a felicidade em favor de si mesmo. É verdade, mas quando a gente está amparando aos outros, está servindo aos outros, a nossa felicidade nem é tão importante ou não é o que a gente coloca em primeiro lugar, né? A gente quer ver um mundo feliz, quer ver todo mundo satisfeito, contente, agradecido, ajudado. E a nossa felicidade fica nas mãos de Deus. A gente entrega a Ele e vai trabalhar. Vamos então para o Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo da Lei da Conservação, falando sobre privações voluntárias, sobre mortificações. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? É permitido à humanidade, ao ser humano, se alimentar de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interditar o uso de certos alimentos e, para terem maior autoridade em suas leis, apresentam-nas como emanadas de Deus. Quer dizer, Deus não proíbe nada. Se a gente quiser comer planta envenenada, vai comer. O que acontece é que os próprios homens de poder, por alguma razão, acabam colocando como se fosse de Deus uma prescrição, uma proibição que é deles. Simples assim. Vamos então para o livro Céu e o Inferno. E aqui a gente está no capítulo do temor da morte. E começamos um novo item. Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas é o resultado da observação. O véu foi erguido, o mundo espiritual nos aparece na sua plenitude de realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que vêm nos descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida do além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta.
Eles sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e a aguardam com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outro sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça, com a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta, que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual se identificam em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não sendo mais permissível a dúvida sobre o futuro, o temor da morte desaparece. Encara-se a sua aproximação a sangue frio como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. E é verdade, mas a gente aqui está falando do espírita como aquele que realmente acredita, que estudou, que tem a convicção espírita. E aí ele tem menos temor da morte, tem mais confiança na vida espiritual, acredita realmente que o espírito não morre, que o espírito vai continuar a sua jornada e que a vida principal que a gente tem é a vida espiritual. Essa vida física é um pequeno lapso de tempo em que a gente vem para melhorar, para se testar, para aprender. É isso. Vamos então terminar nossas leituras com a trovinha de Antônio de Castro, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Nas 4 letras do amor, muitas vezes noto a luz do coração torturado nas 4 letras da cruz. Vamos então começar a nossa prece com uma mensagem do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier, assinada por Sheila. Na terra, quase sempre, muitos bens são caminhos para muitos males, e muitos males são caminhos para muitos bens. Por isso, muitas vezes, quem vive bem à frente dos preceitos humanos pode estar mal diante das leis divinas. A dor, sendo um mal, sempre é um bem, se sabemos sofrê-la bem, enquanto que o prazer, sendo um bem, é sempre um mal se mal sabemos fruí-lo. Em razão disso, há muitas situações nas quais o bem de hoje é o mal de amanhã, ao passo que o mal de agora é o bem que virá depois. Muita gente persegue o bem, fugindo ao verdadeiro bem, e encontra o mal com que não contava, e muita gente se desespera para se desvencilhar do mal que não consegue entender e acaba encontrando o bem como uma surpresa divina. Há quem se ria no gozo dos bens do mundo para chorar nos males do espírito, e há quem geme nos males da terra
para colher os bens da esfera superior. Não procure unicamente estar bem, porque no bem apenas nosso, talvez se ache o oculto, o mal que flagela os outros por nossa causa. E o mal que flagela os outros por nossa causa é um mal vivo em nós mesmos, a nos roubar o bem que furtamos do próximo. Se desejamos entesourar na estrada o bem dos mensageiros do bem, atendamos, antes de tudo, ao bem dos semelhantes, sem cogitar do bem que seja de nossa exclusiva posse. Recordemos o Cristo que, aparentemente escravo do mal do mundo, era o Senhor do bem a dominar soberano acima das circunstâncias terrestres, e tentando seguir seus passos, aceitemos com valor, no mal da própria cruz, o roteiro do bem para a grande vida. E assim te pedimos, Senhor, que nos ajude a perceber o bem e o mal, o bem que fazemos para todos, que é o verdadeiro bem, do bem que só desejamos para nós mesmos, que é um grande mal porque é o egoísmo. E as consequências não vão ser boas. Que saibamos distinguir o mal que nos aflige como consequências de nossas responsabilidades mal dirigidas, mal usadas, e o mal que causamos para os outros. Possamos aceitar a sua vontade, Senhor, mesmo que ela pareça esse mal temporário, esse sacrifício que precisamos passar para resgatar os nossos débitos, para aprendermos a ser bons, a deixarmos o egoísmo de lado e pensarmos no bem de todos, porque muitas vezes o que nós achamos que é mal é simplesmente a não realização dos nossos desejos egoístas, o sacrifício da nossa vaidade, do nosso orgulho. Isso não significa mal, isso significa aprendizado. Então, Senhor, nós te pedimos que nos ajude a aprender o verdadeiro bem e o mal necessário para que possamos evoluir, para que possamos nos dedicarmos ao bem de todos, ao bem geral, ao bem da humanidade, ao bem de todos os nossos irmãos, para que todos nós possamos chegar a Ti com o coração puro e limpo de toda a maldade, de todos os maus sentimentos. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos para exercitar a sua vontade e o seu bem. Leva as nossas vibrações de amor, de paz, de bem para todos os nossos irmãos.
te pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos. Que assim seja.